Vou conversar agora com a Stephanie Toso. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre como ajudar, né? A gente já indicou aqui o nosso QR Code, mas vamos falar mais sobre itens que podem ser doados, os mais necessários nesse momento. Mas antes, vamos trazer a palavrinha da Stephanie Toso, da Climatempo, que já está com a gente. Previsão para esses próximos dias. Hoje era um dia de preocupação, mais um dia de preocupação, com possibilidade de chuva. Em que região do estado do Rio Grande do Sul, hein, Stephanie? Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia para Carla, para o Miguel e para todos. Olha, a gente tem motivo de preocupação para todo o estado do Rio Grande do Sul, só que com um motivo maior ainda para a região serrana. Então, a gente já tem alguns núcleos de chuva começando a se formar nessa manhã de sexta-feira. Nesse momento, chove na região de Passo Fundo. A nossa atenção voltada é para a chuva que vai começar a se espalhar nas próximas horas. A Grande Porto Alegre não registra chuva nesse começo de manhã, só que o tempo está bem nublado. E aí a gente tem essa circulação de ventos que está começando a alimentar mais umidade. E aí a gente tem expectativa de volumes que novamente voltem a superar os 100 milímetros só hoje, sobre a região serrana. É aquela condição até mesmo delicada, chuva que volta a atingir com força as regiões de São José dos Ausentes, Vacaria, Bom Jesus, a região de Gramado. Então a gente tem expectativa para um final de semana ainda com mais chuva para acontecer, porque tem chegada de frente fria. Então é uma atenção para todo o estado gaúcho, com essas particularidades para os volumes que podem ser maiores ainda nas regiões que já foram mais afetadas. Poxa, quando você fala isso, mais de 100 milímetros, a gente já fica morrendo de medo, porque isso é muita coisa, né? Num intervalo curto de tempo, né, Stephanie? Posso fazer uma pergunta? Isso. Porque a gente vem associando uma coisa a outra. Essa chuva muito volumosa no sul, a esse bloqueio atmosférico, né? Essa massa de ar seco no sudeste e em outras regiões do Brasil, que não deixa a frente fria, não deixa a umidade se deslocar pelo país. O que é essa massa de ar seco, Stephanie? Por que é que isso está acontecendo? A gente tem essa condição de bloqueio porque a gente tem uma forte alta pressão atuando aqui sobre o interior do país. Então isso vai secando cada vez mais essas áreas. Funciona quase que como uma tampa de panela. Então tudo que fica dentro não tem instabilidade chegando. Só que daí a gente tem a chuva se espalhando mais pelos extremos do Brasil. Então não é só o Rio Grande do Sul, a gente tem chuva forte acontecendo também entre Amazonas e Roraima, chuva que preocupa o litoral do Nordeste, só que para o Rio Grande do Sul em específico, a gente tem a porta de entrada das frentes frias. Então quando esses sistemas avançam e a gente tem essa condição ainda de bloqueio desse ar mais seco impedindo a chegada de frentes frias, a gente tem tudo mais bloqueado para essas áreas mais ao sul aqui do Brasil. E aí para o Rio Grande do Sul a gente tem essa condição diferente até mesmo de Santa Catarina e do Paraná. Esses dois estados estão um pouquinho mais para cima, estão sob influência desse ar mais seco, então tudo que chega começa até a se afastar de maneira mais rápida para alto mar, e aí influencia diretamente o estado gaúcho a partir desse momento. Stephanie, tem um ouvinte aqui falando sobre Maranhão. Será que tem alguma relação, chuva forte agora, né, no Nordeste, com essa panela, né, que você tá, a tampa da panela? Então a gente tem no sul do país a frente fria que se desloca, não consegue andar, né, caminhar mais para frente, fica concentrada. Isso. No Maranhão a situação está complicada também, porque está na beirada, né, dessa tampa da panela? Está na bordinha, mais para o Nordeste a gente tem aquela outra condição da zona de convergência intertropical. Então a gente tem um corredor de umidade que ele fica mais estacionário, e aí ele acaba influenciando ali entre o Amapá e o litoral do Maranhão. A gente tem essa entrada de umidade constante, tem muita infiltração marítima, isso não avança para as outras áreas mais ao sul do estado, e acaba ficando concentrado ali sobre o litoral. Só que essa chuva que está acontecendo agora, ela não aconteceu até mesmo com volumes tão excepcionais, só que a gente teve muita chuva no final do mês de abril, e aí isso tudo está somando cada vez mais a chuva que já aconteceu e que não desceu ainda a água. Então por lá a gente teve uma semana com volumes em torno de 50, 60 milímetros, mas é aquela condição, qualquer volume que acontece em uma região que já foi afetada, traz ainda mais motivo de preocupação. Eles não se recuperaram completamente da chuva do final do mês de abril e segue chovendo nesse começo de maio. A gente tem risco de temporal pro litoral do Maranhão entre hoje e fim de semana também. Então é chuva que traz motivo ainda de mais preocupação para esses próximos dias. Chuva em cima de chuva, por isso. Stephanie, obrigada pelas suas informações. A gente volta a conversar na programação local, falando também sobre o estado de São Paulo. Um beijo para você, até mais. Beijo, gente, até.